Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Cursinho do Espanha. No Dicionário Jurídico do Espanha, número 37, falarei sobre remissão. Remissão com 2 S e remissão com cedilha. São sinônimos. Essas palavrinhas vão gerar questões gramaticais na sua prova. Essas palavrinhas vão gerar questões jurídicas na sua prova. Assistindo o vídeo até o final, vocês terão a resposta para essas questões. E mais importante, com as dicas que eu vou passar para vocês, conseguirão responder a inúmeras questões de concurso da prova da OAB. Certo? Deixei na descrição do vídeo um resumão do que eu estou falando para vocês, tá bom? Aproveito a oportunidade para pedir o joinha, pedir para que vocês se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos, assinarem o sininho das notificações, ajudem o Espanha a desenvolver o canal. Enfim, fiz o meu merchan. O direito ele está recheado de palavras que são muito parecidas, mas que têm significados diferentes. Palavras parecidas com significados diferentes que veiculam institutos jurídicos diferentes. E o examinador adora essas palavrinhas porque elas são cascas de banana que derrubam muitos bravos concurseiros, muitos bravos bacharéis em direito. Então é preciso ter cuidado. E quando eu falo em remissão, a gente está num tema chatinho, por quê? Porque remissão com 2 S e remissão com C cedilha são palavras distintas, não são sinônimos. E mais, representam institutos jurídicos diferentes. E o pior de tudo, podem aparecer na sua prova de português, na sua prova de direito civil, na sua prova de processo civil, na sua prova de tributário, na sua prova de direito penal. Então, cuidado. E agora, você, meu amigo bacharel em direito, você, minha amiga bacharel em direito, cuidado, hein? Vocês passaram na primeira fase da OAB. Pode ser que apareça essa questão aí da remissão com 2 S e cedilha na primeira fase. Mas na segunda fase, cuidado. Se vocês na peça processual, né, que vale muito na prova, trocarem remissão com 2 S por remissão com cedilha, prejuízo enorme. Vocês estão mudando o instituto jurídico. Não é só um errinho gramatical, eu estou mudando o instituto jurídico da peça. Isso pode acontecer na prova de direito penal da segunda fase, na prova de direito tributário da segunda fase, na prova de direito civil da segunda fase. Cuidado, meus amigos, tá? Então, remissão com 2 S e remissão com cedilha são institutos jurídicos diferentes. Remissão com 2 S vem do verbo remitir, significa perdão. Remissão com 2 S vem do verbo remitir e significa perdão. Você, meu amigo, que enfiou o pé na jaca no feriadão de ontem e chegou de madrugada em casa, pede a remissão para a patroa. Vai que ela perdoa os seus pecados, hein? Remissão. Nossa, essa piada foi horrível. Mas foi o que eu consegui, né, gente? É difícil, né? Às vezes não dá, né? Mas, enfim. Mas vocês nunca mais vão esquecer que remissão com 2 S é o perdão. Lembra do cara que enfiou o pé na jaca no feriado e pediu a remissão dos pecados, o perdão dos pecados para a patroa. Tem que torcer para que ela seja boazinha e compreensiva. Cuidado, hein? Bom, voltando ao tema, né? Remissão com cedilha, né? Vem do verbo remir e significa pagamento, significa resgate, liberação. Repito, remissão com cedilha vem do verbo remir, significa pagamento, resgate, liberação. Sabendo que existe remissão com 2 S e com cedilha, sabendo que são palavras distintas,
sabendo que são palavras que representam institutos jurídicos diferentes, vocês já conseguem responder a inúmeras questões de prova de concurso. Só com isso que eu falei agora. Vamos aprofundar então, hein? Vamos aprofundar, ver o material que o Espanha preparou para vocês. Olha só. Remissão, verbo remitir, perdoar, certo? Falei isso já para vocês. No Código Civil, tem um tópico que fala da remissão das dívidas. O que é a remissão das dívidas? É o perdão das dívidas. Eu acho, particularmente, que é um instituto jurídico em desuso. Com toda essa crise econômica, eu duvido que algum credor vai perdoar alguma dívida. Mas, enfim, está na lei, não vai cair no seu concurso. E você tem que saber que remissão, com 2 S, significa perdão, vem do verbo remitir. No Código Civil, eu tenho os artigos 385 a 388 que falam desse instituto jurídico. Eu destaquei o 385 e o 388 para exemplificar melhor para vocês, tá bom? Vamos lá? Artigo 385. A remissão da dívida aceita pelo devedor extingue a obrigação, mas sem prejuízo de terceiro, tá? Eu estou devendo para alguém, né? Não tenho como pagar, né? Eu tenho um amigão, né? Estou devendo 200 mil para o cartão de crédito. Meu amigão fala assim, ô Espanha, sacanagem isso, né? O banco vai te enforcar desse jeito. Deixa que eu pago os seus 200 mil no banco, né? Ele liga para o banco, eu quero pagar a dívida da Espanha. Vamos fazer uma remissão? O banco fala, sim! Sim, 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 sim. Bom, para que o meu amigo pague a minha dívida, eu, enquanto devedor, tenho que concordar. Enfim, né? Poderia não concordar? Sim, se eu não concordasse, o meu amigo não pagaria para o banco, tá? Tá na lei, cuidado, hein? Pegadinha. Só estou aprofundando um pouquinho para contextualizar, mas quem tiver interesse, né, leia todos os artigos do Código Civil relativos à remissão para aprofundar. O 388 diz o seguinte: a remissão concedida a um dos codevedores extingue a dívida na parte a ele correspondente, de modo que, ainda reservando o credor a solidariedade contra os outros, já que já lhes não pode cobrar o débito sem dedução da parte remitida. Olha só, o texto da lei seca fala de remissão, remitida. Então, de novo, remissão com 2 S vem do verbo remitir, significa perdão. Às vezes, o credor ele tem vários codevedores, né? Então, vamos pensar na seguinte hipótese. Eu, Marcelo, sou credor de 5 pessoas. Essas 5 pessoas devem para mim 50 mil reais, 10 mil cada um. Só que é uma obrigação solidária, certo? Como é uma obrigação solidária, eu posso cobrar de todo mundo ou individualmente. Só que um desses 5 caras aqui que está me devendo é aquele meu amigo que pagou aquela dívida do cartão de crédito. Como eu não sou um cara ingrato, eu vou perdoar a dívida da parte dele. Sobraram 40 mil reais. Eu tinha uma dívida de 50 mil e 5 devedores. Perdoei a dívida, sobrou uma dívida de 40 mil e 4 devedores. É a remissão que fala o artigo 388 do Código Civil, de uma maneira bem simples. Tá bom? São esses os artigos do Código Civil que tratam da remissão. Código Tributário Nacional. No Código Tributário Nacional, temos o artigo 172. Ele diz o seguinte: a lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário. O que é o crédito tributário? É a obrigação de eu pagar o tributo, de eu pagar o IPVA, de eu pagar o IPTU, de eu pagar o imposto de renda. Quem é o credor? É o governo municipal? É o governo estadual? É o governo federal? Ele pode remitir a
dívida tributária, ele pode perdoar a dívida tributária, desde que exista previsão em lei, tá? Cuidado, perigo, 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 perigo. É muito comum, né, as cidades fazerem refis. E quando sai um refis do IPTU, por exemplo, diz o seguinte: olha, a prefeitura está parcelando os débitos, né, excluindo multa, excluindo juros, né? Nesse caso, não é uma remissão, e sim uma anistia. Olha só, cerejinha do bolo, hein? Só vocês, hein? E a tropa de elite da NASA, do concurso, vão saber a diferença entre remissão, com 2 S's, e anistia. Coloquei aqui, ó, observação, hein? No verdinho, hein? Remissão não é sinônimo de anistia. Remissão é o perdão da obrigação tributária principal, pagamento do tributo. Anistia é o perdão da obrigação tributária acessória, multa, juros e correção monetária. Opa, acho que faltou alguma coisa aqui, deixa eu corrigir já. Remissão não é sinônimo de anistia. Ah, agora ficou melhor, né? Avancemos, hein? Avancemos. Remissão, com cedilha, vem do verbo remir. Significa pagar, resgatar, liberação. Vou até colocar aqui. Liberação da dívida, tá? Amarelinho. Pronto. No Código Civil, artigo 1429, os sucessores do devedor não podem remir parcialmente o penhor ou a hipoteca na proporção dos seus quinhões. Qualquer deles, porém, pode fazê-lo no todo. Parágrafo único. O herdeiro ou sucessor que fizer a remissão fica subrogado nos direitos do credor pelas cotas que houver satisfeitas. Espanha, pelo amor de Deus, isso é grego para mim. Traduz para um português coloquial, por favor. Bom, no Código Civil, no artigo 1429, o devedor morreu, né? Para o devedor, a dívida perde a importância, afinal de contas, ele morreu. Só que ele deixou herdeiros que ficam responsáveis por essa dívida até as forças da herança. E assim, quando alguém morre e deixa patrimônio e dívida e herdeiros, nós sempre temos um pequeno problema. Todos os herdeiros querem o patrimônio, mas ninguém quer pagar a dívida. Acaba sobrando para um, né? Que geralmente é o inventariante, né? Ele precisa pagar a dívida para fazer o inventário andar e terminar, né? O que o 1429 está dizendo? Que quando o falecido tiver uma dívida de hipoteca ou penhor, né, os herdeiros podem fazer a remissão, o pagamento, o resgate da dívida. Mas, por exemplo, eu tenho 5 herdeiros, só um vai lá e quer fazer a remissão. Ele pode chegar e falar assim: ah, eu quero fazer a remissão só da minha parte da herança? Nananina, não. O herdeiro, para fazer a remissão com cedilha, né, ele tem que pagar a dívida inteira, tá? Ele pagou a dívida inteira, ele vai ter um direito de crédito perante os outros herdeiros. No inventário, o que vai acontecer? O falecido deixou uma dívida com hipoteca ou penhor. O inventariante vai lá e paga toda essa dívida. Na hora de dividir a herança, ele vai abater o que ele pagou a mais, tá bom? É isso que diz o artigo 429, parágrafo único do Código Civil, que apresenta uma hipótese de remissão, de pagamento, de resgate de uma dívida, certo? Olha só, o próprio texto da lei fala em remir e remissão. Lembra, ó, a definição de remissão? Remissão, com cedilha, vem do verbo remir, significa pagamento, significa resgate da dívida,
significa liberação da dívida, né? Avancemos, hein? Artigo 1499 do Código Civil. A hipoteca extingue-se pela remissão. É o inciso 5º do artigo 1499 do Código Civil. O que é uma hipoteca? Hipoteca é um direito real de garantia. Então, assim, eu vou pegar um dinheiro no banco, né? O banco quer garantias que eu vou pagar essa dívida. Eu tenho bens imóveis. Eu hipoteco um imóvel em favor do banco. Se eu não pagar o empréstimo, a hipoteca vai ser executada, né? Se durante o contrato da hipoteca eu fizer o pagamento, fizer a remissão da dívida, a dívida estará paga, quitada. A hipoteca vai ser extinta. Muito fácil, muito tranquilo. Esse é o segundo artigo do Código Civil que fala sobre remissão com cedilha, é o pagamento. Vamos para o próximo. Artigo 1510. O adquirente dos bens dados em anticrésio. Anticrésio! Não! Calma, calma, calma. Slow down. Explicarei isso mais para frente. O adquirente dos bens dados em anticrese poderá remi-los antes do vencimento da dívida, pagando a sua totalidade à data do pedido de remissão e emitir-se-á, se for o caso, na sua posse. Aqui, cuidado, hein? Vou traduzir do grego, do juridiquês, para uma linguagem mais acessível, né? Mas, às vezes, na prova-teste, o examinador pega o texto da lei seca, né? Imagina no dia da prova você cansado, saco na lua, pressão para passar, tal, e ver anticrese. Meu, você perguntar para um advogado assim, o que é anticrese? Ele vai parar para pensar e talvez ele não saiba responder, porque é uma coisa que a gente usa muito pouco, né? Muito pouco. Mas na prova, imagina, o examinador utiliza essa frase aí com a palavrinha anticrese numa questão de prova. O que vai acontecer com muitas pessoas? Vão chutar ou vão deixar de lado, porque, não sei o que é anticrese. Tem que ler tudo, olha só. O próprio legislador fala remi-los, remissão com cedilha. Quando é remissão com cedilha, vem do verbo remir, é pagamento. Olha só, o adquirente dos bens dados em anticrese poderá remi-los antes do vencimento da dívida, pagando a sua totalidade à data do pedido de remissão. E emitir-se-á, se for o caso, na sua posse. A anticrese é um direito real de garantia. Eu tenho um contrato, né, que alguém deve para o Espanha, né? E tem uma cláusula lá de anticrese. O cara me deu um imóvel em garantia. Pô, mas isso não é hipoteca, Espanha? Não, hipoteca é um direito real de garantia. A anticrese, né? Eu vou ficar com a posse do imóvel enquanto a dívida não é paga. Eu posso alugar a casa, eu posso montar um negócio lá, fazer dinheiro com o imóvel do meu devedor para ir abatendo a dívida. Onde que dá problema nessa história? Operações de compra e venda de imóveis. Às vezes, quando você vai fazer uma compra e venda de imóveis, né, as pessoas não tomam as cautelas devidas, não tiram as certidões, né? Você compra um imóvel, né, e depois descobre que ele vem premiado com uma hipoteca, com uma anticrese, não? Ou seja, você pagou por um imóvel, mas você não vai levar. Por quê? Porque tem um outro credor que já está preso a esse imóvel. Então, por exemplo, eu tenho uma dívida com o Joãozinho, né? Eu dou a minha casa para o Joãozinho, né? Através de uma anticrese, num contrato qualquer. Só que eu pego e vendo essa casa, mas eu não falo nada para o Guinho, que a casa tem uma anticrese. Ele paga o dinheiro, eu sumo nesse mundo,
né? E ele descobre que tem um credor meu lá na posse do imóvel. O que ele faz? Chora? Também. Tenta me matar? Pode ser uma alternativa plausível, né? O que ele pode fazer? Ele descobre que é uma anticrese, ele vai remir a anticrese, ele paga a minha dívida para o cara, para tirar o cara da casa. E depois ele se volta contra mim, certo? Ele vai pagar 2 vezes a casa. Olha a importância de tirar certidões numa operação de compra e venda de imóveis, tá? Mas, ó, o 1510, traduzindo para o português, é essa hipótese. Eu tenho um imóvel preso por causa de uma anticrese e um terceiro comprou. Se o terceiro fizer a remissão da dívida da anticrese, ele fica com o imóvel. Só que ele vai acabar pagando, às vezes, 2 vezes o imóvel. Depois ele vai brigar contra o devedor e quem vendeu o imóvel para ele. Certo? Tá. Agora, Código de Processo Civil, artigo 826. Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida acrescida de juros, custos e honorários advocatícios. Pois, de novo, grego. Mas olha só, letra da lei, artigo 826 do Código de Processo Civil, remir a execução. Olha só, remir. Quando eu falo de remir, eu falo de remissão com cedilha. Quando eu falo de remissão com cedilha, eu falo de pagamento, de resgate do bem, de liberação da dívida. Nesse caso, o executado tem uma dívida que ele não pagou. O credor, que é o exequente, ajuizou uma medida judicial, penhorou os bens do executado, do devedor, né? Penhora os bens na execução, o que tem que fazer? Tem que transformar isso em dinheiro. Primeira coisa, vende no leilão. Alguém vai arrematar. Então, assim, alienados os bens. Antes de alienados os bens, o executado pode ir lá e fazer a remissão com cedilha. Ele paga a dívida para o bem não ir a leilão. Às vezes, o bem vai a leilão e ninguém se interessa pelo bem. Aí, o que o credor faz? Perdido por 1, perdido por 1.000. O cara me deve 1 milhão, tem uma casa aí que vale 400 mil, mas a casa não foi vendida no leilão. Olha, eu quero adjudicar essa casa aí do devedor, né? Pelo menos a dívida de 1 milhão cai para 600 mil, né? Então ele pede a adjudicação do bem que não foi arrematado no leilão. O devedor, sabendo que o credor vai pegar aquela casa lá, né? E, sei lá, tem alguma coisa a mais, ela vale mais do que foi avaliada, ele vai lá e pode remir a adjudicação, pode remir a execução antes da adjudicação, tá? Assim, não se preocupem com essas palavras, principalmente para quem está começando a estudar direito. Eu só quero que vocês saibam que as 2 palavrinhas não são sinônimos, que remissão com 2 S significa perdão e vem do verbo remitir. Eu quero que vocês saibam que remissão com cedilha, né, vem do verbo remir e significa pagamento, resgate do bem, liberação da obrigação. Isso é o que basta, é o mais importante da aula de hoje. E saber mais ainda que cai na prova de português, de direito civil, de direito processual civil, de direito tributário e de direito penal. E que não podemos... Mas ficou estranho, né? Podemos, né? Não podemos, numa prova escrita, trocar remissão com 2 S com remissão por cedilha, porque muda, não é só um erro gramatical, muda o instituto jurídico. Cuidado com isso. Para finalizar aí o nosso encontro, na Lei de Execuções Penais, né, artigo 126, eu tenho a remissão da pena. A remissão da pena é com cedilha. Olha só, o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho ou por estudo parte do tempo de execução da pena. Parágrafo 3º. Para fins de cumulação dos casos de remissão, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. No direito penal, a remissão é com
cedilha. Então, assim, o camarada é preso, ou melhor, o camarada é preso, julgado e condenado. Vai cumprir pena. 10 anos de reclusão no regime fechado. Ele vai ficar preso os 10 anos? Não. Se ele trabalhar, a cada 3 dias de trabalho, ele abate um da pena. Isso é uma das hipóteses de remissão da pena, do artigo 126 da Lei de Execuções Penais. Outra hipótese, ele vai estudar dentro da cadeia, ele vai fazer cursos. A cada 12 horas de cursos, a cada 12 horas de estudo, ele abate um dia de pena. E mais, se ele trabalhar durante o dia, estudar à noite e compatibilizar isso, ele vai diminuindo mais a pena. Pois, Pan, isso é uma sacanagem. Não. Por quê? Qual que é o intuito da pena? É punir e ressocializar. Quem merece ficar mais tempo preso? O criminoso que foi condenado e está cumprindo pena e não faz nada, ou melhor, faz coisas erradas dentro da cadeia, ou o criminoso que se arrependeu e trabalha e estuda e tenta um recomeço na vida. Pensem nisso, tá? Para fins do Dicionário Jurídico do Espanha, número 37, é só saber que também na Lei de Execuções Finais, execuções penais, não finais. Nossa, troquei Jesus por Genésio. Enfim, temos a remissão. Meus amigos, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não podemos errar remissão com 2 S, nem remissão com cedilha. Certo? Um forte abraço, fiquem com Deus. Ótimos estudos, até a próxima e tchau! Esqueci de mudar a tela. Agora sim, tchau!